Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 50 milhões de pessoas no mundo têm epilepsia, mas acredita-se que pelo menos 3 milhões não têm o diagnóstico e, portanto, também não recebem o tratamento necessário. Para falar sobre a condição e, principalmente, levar informações de qualidade, foi criado o Março Roxo, um mês dedicado à epilepsia. A neurologista Elaine Fugisal está aqui em nossos estúdios para esclarecer todas as suas dúvidas. Tem alguma pergunta? Quer compartilhar com a gente alguma situação? Então manda um WhatsApp para cá, 33 15 13 13. Você pode participar também via facebook.com/Tarobá-Londrina ou então pelo nosso Instagram, @Tarobá-Londrina. Japonesa com alemã, é isso mesmo. Bom dia. Bom dia, Sara. Você tá a caráter hoje, né? Então, essa é a minha roupinha O do Março Roxo. Quando a gente fala de epilepsia, você sabe que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, a primeira imagem que vem na minha cabeça é quando eu estava na escola, foi o primeiro e único contato que eu tive com uma pessoa epilética. Um rapaz que teve uma crise, convulsionou, na verdade, no meio do recreio, no intervalo da escola, e ele caiu, os amigos dele sabiam, foram socorrê-lo. E daí falaram, tem que colocar a mão na boca, não pode deixar morder a língua. E todo mundo ficou lá olhando, assustado. Na verdade, acho que algumas pessoas também puderam ter uma experiência como essa ou não. Afinal de contas, o que é epilepsia, doutora? Então, primeiro, muito obrigada por você me receber Imagina, aqui, é um prazer para a gente poder recebê-la. falar desse tema que é um tema que tá no meu coração, porque eu trabalho com isso todos os dias, eu fiz especialização nisso e que eu acho extremamente importante. Não é só porque eu gosto, não, mas é porque eu acho importante, é muito importante. Epilepsia é um conjunto de doenças que tem em comum essas crises, as crises epiléticas. Tá bom. Então, eu sempre falo que é um balaio que a gente coloca várias doenças. Então, por exemplo, doenças genéticas podem estar nesse balaio, pode ser depois de um acidente cerebral, um TCE, por exemplo. A pessoa caiu de moto e bateu a cabeça, ela pode ter crises epiléticas depois por causa desse acidente. Depois de um AVC, de um derrame, ele pode ter crise epilética depois. De um problema durante o parto, então, a gente sabe quando tem paralisia cerebral, tem dificuldade durante o parto, pode desenvolver crises epiléticas depois. Na doença de Alzheimer, porque tem atrofia cerebral, pode desenvolver crises epiléticas. Então, veja, epilepsia é um monte de doença dentro de uma caixa, mas o que elas têm em comum? As crises epiléticas. Tá. E daí, o que você descreveu é a que a maioria das pessoas conhece, que é a crise convulsiva. Tá. Que a pessoa perde a consciência, tem abalo dos membros, Isso. aí ela baba, pode até fazer xixi. Essa é a crise convulsiva. Ela é que a maioria das pessoas conhece, mas ela não é a única. A gente tem que pensar que o cérebro ele é capaz de produzir vários tipos de coisa. Então, a gente enxerga, a gente sente, a gente faz o movimento do braço, a gente tem sensação de enjoo. Todas essas sensações, tudo que o cérebro é capaz de produzir, podem se tornar crises. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão no lugar do cérebro responsável pela visão, a minha crise pode ser ver bolas brancas e vermelhas. E isso Não ser uma necessariamente crise. ter uma crise convulsiva. Não necessariamente ter uma crise convulsiva. Se eu tenho um problema no lugar responsável pelo movimento do braço, eu vou ter esse movimento de braço e isso é uma crise. Tem pessoas que têm uma crise que às vezes passa imperceptível pelas outras pessoas, que a gente chama de parada comportamental. Que a pessoa está conversando contigo, aí ela... E daí daqui a pouco ela volta, ela desliga. Tem também chamada de ausência. Então, Mas ela acordada, com o olho aberto. com o olho aberto, ela pode perder, ela perde a consciência e daí depois ela volta. Por exemplo, uma pessoa que tem isso não pode dirigir. Geralmente, quem tem epilepsia é uma das coisas que a gente conversa em consulta, que não pode dirigir. Pode dirigir depois de 2 anos sem crise, independente do tipo de crise. Então, se é esse tipo de crise ou a crise convulsiva, depois de 2 anos controlado com medicamento, aí ele vai lá no Detran, pede autorização, o médico vai lá e assina e autoriza. Mas realmente dirigir, pular de bungee jump, fazer mergulho, andar a cavalo, são coisas que a gente não recomenda. Ok. O doutor, uma pessoa que tem o diagnóstico de epilepsia, tá? Ele pode ter tido outros tipos de crise e nunca ter tido uma crise convulsiva na vida? Pode. Existem alguns tipos de epilepsia, que são as epilepsias focais, que elas
estão num lugar do cérebro. Olha. E daí, essa crise que a gente chama de convulsão, ela é generalizada. Ela comete o cérebro inteiro. Então, pode ser que ela tenha só essas crises focais e não tenha convulsão. Por isso que é importante a gente fazer esse Março Roxo, porque eu posso estar conversando, estar falando aqui contigo, e uma pessoa em casa fala, nossa, mas eu tenho isso. E procurar o médico para fazer o tratamento. Em 2015, a OMS considerou a epilepsia uma prioridade mundial, porque tem esse gap, que é o que você falou. Até 40% das pessoas com epilepsia não sabem que tem. Não sabem Ou que seja, tem. não sabem que tem, não tem tratamento. Não estão tratando. 40% é muita gente. A epilepsia, ela pode chegar a matar? Pode. É um assunto bem delicado. Acho que é importante sempre que essa conversa seja com o seu médico. Tá. Feita com o seu médico, em especial na situação em que tenha um controle mais emocional. Tem uma coisa que chama SUDEP, que são as crises morte súbita na epilepsia. Ela é mais rara, mas ela acontece e geralmente acomete pessoas que têm epilepsia desde a infância, homens com crises convulsivas, mais homens com crises convulsivas e noturnas. Então, a pessoa está dormindo e ela tem essa morte súbita por epilepsia. Nossa, Outras gente. coisas também que podem acontecer, por exemplo, a pessoa está cozinhando e tem uma crise e ela se machuca, se queima, dependendo do grau, ela pode realmente se machucar a ponto de ir a óbito. Sim, com né? certeza. Ou o lance é a questão da direção, né? Por isso que é tão perigoso e a gente evita que essas pessoas dirijam, porque o carro também é uma arma na nossa mão, né? É uma arma na mão de muita gente, né? Que até não tem, né? Que até não tem epilepsia, mas assim, precisa por causa da perda do da gap, consciência. né? Da perda da consciência. Por causa disso, assim. Eu acho que a gente tem que ter consciência. E um dado também que é muito triste, eu acho, pra gente, é que foi feito um estudo que até 99% das pessoas com epilepsia mentem que não tem epilepsia no Detran para poder continuar com a carteira. Então, lembrar que isso é falsidade ideológica, você pode ter detenção, você pode ser preso por causa disso. É importante sempre falar a verdade nessa área e estar dentro da lei, porque quando acontece um acidente, você está dirigindo e você atropela uma pessoa, isso é um acidente. Você não viu, sei lá, a pessoa pulou na frente do seu carro. Agora, quando você está dirigindo, tem uma crise convulsiva, uma crise epilética, e tem uma pessoa e você atropelou, isso é um crime, porque você sabe que você não podia estar lá. Você não pode. Então, isso eu sempre explico para os pacientes. Importantíssimo. A gente conversou com a Luísa, que é uma pessoa que tem o diagnóstico de epilepsia, e ela contou pra gente como que é viver com a doença. Fala, Luísa. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Luísa, eu tenho 27 anos e eu tenho epilepsia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade de falar sobre a epilepsia, que é uma doença comum, na verdade, é uma doença importante ser falada e, mesmo sendo comum, algumas pessoas ainda tratam como tabu. E eu descobri a minha epilepsia ano passado, no comecinho de 2020, já mais velha. Então, para mim foi uma coisa muito surpreendente, assim, eu não esperava, porque a maioria das pessoas aparentemente nascem com epilepsia ou desenvolvem muito cedo. Então, para mim foi bem surpreendente. No começo foi um pouco difícil, mas ao longo do tempo, ao longo do tratamento, pesquisando bastante, conversando com outras pessoas que têm epilepsia, eu entendi que as pessoas que têm epilepsia conseguem viver normalmente. Hoje em dia eu trabalho, eu consegui abrir o meu próprio negócio, eu também trabalho em outros lugares, eu mexo com marketing, a epilepsia ela não me atrapalhou em nenhum momento conseguir crescer na minha vida profissional. É claro que eu tive que adaptar algumas coisinhas, pensar em remédios, cuidar melhor da minha saúde mental, né? Dar mais atenção para mim mesma,
Mas ter epilepsia não atrapalha a minha vida num todo, assim. Às vezes a gente ainda vê alguns preconceitos, por exemplo, para algumas pessoas que eu já falei que eu tenho epilepsia, me disseram, pode ser espiritual, mas pode ser questão de nervosismo. E, na verdade não, né? É uma questão neurológica, é uma questão importante de ser tratada e das pessoas entenderem como essa doença funciona. Eu sou muito grata a conseguir tratar e compreender, né, como é que a epilepsia funciona e a ter pessoas ao meu redor que entendem também e que me ajudam muito nesse sentido. As pessoas precisam conhecer a epilepsia, as pessoas precisam falar sobre a epilepsia, mas as pessoas também precisam entender que é uma doença que não é exclusivista e que a gente pode sim viver com qualidade, mesmo tendo epilepsia. É isso, esse é um pouquinho do relato da minha vida com a doença e espero ter ajudado vocês. Perfeito, Luísa. Muito obrigada por ter dividido sua história aqui com a gente. Acho muito importante a gente dizer que quem tem epilepsia pode ter uma vida normal, trabalhar normalmente, pode engravidar? Pode, na verdade, esse é o que eu mais falo, porque tinha um tabu muito muito antigo mesmo, né? De que a mulher não podia tomar nem anticoncepcional e nem engravidar. Então, a mulher não tinha muita opção, né? Sim. E daí muitas mulheres que eu conheço hoje em dia falam, olha, agora eu tô com 50, eu tô com 60, eu queria ter filho. Nossa. E eu não pude. Então, acho super importante, essa é uma informação que a gente precisa passar, porque mulheres que desejam engravidar, elas podem engravidar. O que a gente precisa fazer? Usar o medicamento que faça menos mal para o bebê, ter um controle de crises prévio, então a mulher precisa se preparar, mas hoje em dia isso as ginecologistas falam, né? Precisa emagrecer para engravidar, precisa controlar todos os fatores de risco, para não ter diabetes, enfim, para epilepsia é a mesma coisa. E pode amamentar também. Então, pode cuidar do seu filho. Então, pode namorar, pode beijar, pode casar, pode uma tudo. vida normal. Isso. Com certos cuidados, mas uma vida normal. Olha a Luísa. E gostoso, né, a gente ver isso, porque é aquilo que a gente falou, parece que existe ainda um preconceito. Quem tem, não vou falar que eu tenho, porque existia esse tabu. E não, Luísa tem, falou, não tem problema, tem uma vida normal, namora normalmente, trabalha normalmente, é uma excelente profissional, né? Isso é muito legal, isso é muito importante a gente falar. Até 70% das pessoas que têm epilepsia, elas controlam as crises com uma medicação só. 70% é muita gente. Então, que podem ter uma vida plena e feliz e controlada, ou não atrapalhe o intelecto delas, elas podem trabalhar, elas podem fazer o que elas quiserem. Eu tenho pacientes, por exemplo, que estão no mestrado, que estão no doutorado, que são professores universitários. Isso não impede a vida. A nossa ideia com o Márcio Roxo é fazer isso, é fazer com que as pessoas olhem para a epilepsia como outra doença qualquer, como diabetes, como pressão alta. Isso, sem preconceito, sem ter medo de que vai se contagiar com aquilo, porque não é contagioso, sem medo e saber lidar com a pessoa, né? Isso é muito importante. Tem dúvidas? Envia para cá, 3315 1313. Participe com a gente também via facebook.com/Taroba Londrina. Vou para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho eu volto respondendo as suas perguntas. Volto já. E a gente vai continuar falando desse assunto tão importante que nós estamos nos conscientizando neste mês, que é o Março Roxo, alerta para a conscientização sobre a epilepsia. A gente está recebendo aqui a neurologista Elaine Fujisal. Tem dúvidas? Envia para cá, 3315 1313. Participe com a gente. Doutora, pergunta, é possível prever uma crise de epilepsia? Depende do tipo de crise, Lembra que eu falei da crise focal e da generalizada? A focal é quando ela acomete um lugar só do cérebro e a generalizada é quando ela acomete inteiro. Então, dependendo de onde está se é focal, esse sinalzinho pode aparecer. Então, por exemplo, o paciente pode falar, a pessoa pode falar assim, eu sinto um mal-estar que desce, sobe aqui, e daí depois eu tenho a crise. Então, isso já é prevendo. Então, ele já poderia falar, vou ter uma crise, isso. Okay. Mas não é todo mundo que tem.
Outra coisa que eu acho que é importante, e é um mito, que todo mundo pensa que a pessoa perde a consciência durante a crise. Não necessariamente. Naquela crise convulsiva que você viu na escola, ela geralmente perde a consciência. Mas a pessoa pode não perder a consciência. Só, por exemplo, não conseguir falar. Se a área cometida é a área da fala, você conversa comigo e eu vou entender ou não entender o que você está falando e eu não vou conseguir responder. Ok. Só que eu tô vendo tudo que está acontecendo. Então, a gente fala de alteração da qualidade da consciência. A pessoa pode ficar inconsciente, ela pode ficar completamente consciente, ou a consciência dela pode ficar oscilando. Isso. Entendi. Nós temos perguntas que você pode enviar, participar também pelo 3315 1313 ou via facebook.com/TaraBalondrina. Já tem pergunta de telespectador. A Cristina Vieira de Cambé. Minhas crises são durante o sono, eu tenho muito medo. Existe algum tipo de cirurgia? Então, existe. Olha, eu não sei se no caso da Cristina, né? Mas crises durante o sono, elas têm uma característica de ser num lugar específico do cérebro, geralmente na região frontal, mas isso a gente tem que investigar com exames de eletroencefalo, ressonância, o vídeo eletroencefalograma é um exame muito importante para a programação cirúrgica. Como que é esse exame? Coloca um monte de eletrodo e filma. E por vezes a gente até tenta tirar um pouco do medicamento da pessoa para a pessoa ter crise. Ou de dia ou durante a noite. Para a pessoa ter uma crise. Ela tendo uma crise nesse exame, a gente sabe exatamente de onde está vindo o problema. Aí a gente chega para o cirurgião e fala, olha, eu acho que o problema está vindo aqui. Então, tem procedimento cirúrgico que pode ser feito em alguns casos de epilepsia. Não sei se no caso dela, acho que a Cristina é importante você conversar com o seu médico, mas existe sim. Próxima pergunta de telespectador, coloca aí pra gente, vamos ver. Arnaldo Silva de Londrina. A minha namorada teve epilepsia pela primeira vez com 8 anos de idade. Esses dias, aos 19 anos, teve a segunda crise. Queria saber se é por causa de estresse, noites mal dormidas. Então, a gente chama de gatilhos. Tá? Então, a pessoa tem epilepsia e ela tem alguns gatilhos. O estresse é um gatilho, noite mal dormida é um gatilho. Tudo isso que a gente está vivendo, pandemia, quarentena, lockdown, coronavírus. Isso é um super gatilho, É um super gatilho. Mas isso ela teve com 8 anos e é só agora? Então, tem um tipo de... a gente chama isso de período latente. Tem um tipo de epilepsia, não sei se é o dela, mas é o que eu consigo, o que eu lembro agora. É um tipo de epilepsia que dá na infância, a pessoa fica bem, melhora e depois ela volta na idade adulta. Tá? Então significa que até na infância o médico vira e fala, ela está curada, porque depois de 5 anos sem crises e sem medicamento, a gente pode falar que a pessoa está curada. Ela está curada, mas as crises voltam. Então significa que a crise nunca foi embora, né? Mas eu acho que é importante a gente falar que isso é um gatilho, um desencadeante. Então, não significa que, por exemplo, eu estou muito estressada, eu vou fazer epilepsia em mim. Não, isso não é possível. Eu preciso ter alguma coisa no meu cérebro que faça ter crises. E os gatilhos, eles só vão desencadear. Acabaram de mandar uma pergunta aqui para mim. Síncope vasovagal. É epilepsia? É a Vanessa perguntando. Não, não é epilepsia. A síncope vasovagal, ela às vezes confunde com epilepsia. Às vezes vem para o meu consultório. Uma das diferenças é porque falta oxigênio. A síncope vasovagal é assim, a pessoa desmaia. É um palavrão, né? Síncope vasovagal, meu Deus. A pessoa desmaia porque faltou oxigênio ou sangue no cérebro, tá? Então, às vezes, quando a pessoa vai doar sangue, levanta muito rápido, ou viu alguma coisa, viu sangue, assustou e desmaiou. Nesses casos, a gente não considera porque não é uma atividade do cérebro. Foi uma falta de sangue no cérebro e o cérebro não foi o responsável. Ele foi só a consequência. É muito mais simples, muito mais tranquilo. E todo mundo pode ter, é uma coisa aleatória, né? Uma síncope vasovagal. E geralmente o tratamento é diferente, não é epilepsia. Tem mais dúvida? Manda pra cá. 3315 1313 ou via facebook.com/TaraBalondrina. Luciana Torres de Londrina já mandou pergunta. Além de dores da cabeça, os ataques epiléticos podem causar dores generalizadas no corpo?
Pergunta da Luciana. Pode, né? Porque aquela crise que ela tem abalo de membros, ela pode durar até 3 minutos. É uma contração muscular. Uma contração muscular. Muito forte. E é causada pelo cérebro. Tanto é que quando a pessoa está tendo essa contração muscular, o que a gente orienta é que não tenta segurar o braço, não tenta segurar a perna. Por quê? Porque você pode, inclusive, machucar. Eu tenho casos de luxação de ombro, porque você está contra o movimento do braço. Deixa a pessoa. Deixa a pessoa ali. E ela vai ter dor depois, né? A única coisa que a gente deve fazer é apoiar a cabeça. Para não bater a cabeça. Para não bater a cabeça. Então, coloca um travesseiro ou segura com a mão a cabeça e só. A questão da língua? Isso é um mito, né? É um mito. Aqui, o músculo, esse é um músculo muito forte. Imagina que a gente consegue morder carne, né? A gente consegue triturar alimentos. Então, o músculo aqui, o masseter, é um músculo muito forte. Se você tentar colocar o dedo... Perigosíssimo. Você perde o dedo. Você perde o dedo. Eu tenho algumas fotos que são assustadoras sobre isso. Ai, doutora, jura? Não é muito bacana. O que a gente recomenda? A gente recomenda que você vire o rosto da pessoa para ela não engasgar com o vômito ou com a secreção. Saliva, né? Mas que a língua vai enrolar, isso é um mito. Porque tem uma contratura, a mesma contratura que a gente está vendo nos membros, a gente vê no diafragma e a gente vê aqui. Né? Não é só a língua, então não adianta. Não adianta. Ok. Mais dúvidas, manda aí pra gente, vamos ver. Rodrigo Gomes perguntou o seguinte: eu tive epilepsia quando eu era criança. Hoje eu sou adulto e mais de 13 anos que não tenho ataque nenhum. Parei com os remédios também há 10 anos. Existe risco de voltar a ter novamente? Boa pergunta, Rodrigo. Boa pergunta, Rodrigo. Tadinho, deve ficar nessa ansiedade. Então, é o que eu falei para você sobre ficar sem medicamento. Então, se você ficou sem medicamento durante 5 anos e você não teve crise, a gente pode considerar que você é um paciente curado. Então, tem risco de ter novamente? Provavelmente não. Não, provavelmente não. Ótimo, excelente. Vamos para a próxima? Tem mais dúvida, mais pergunta? Coloca aí. Humberto Prado de Cambé. Tive um AVC e o meu médico disse que devido à cicatriz no cérebro, eu fiquei com predisposição a ter convulsão. Eu já tive uma crise, eu não tomo medicação. Ingerir bebida alcoólica pode me dar outras crises? Então, quando tem um AVC, aumenta a chance de ter crise mesmo. Se ele teve uma crise, a gente não considera que é epilepsia. Quando que a gente considera que é epilepsia? Quando teve 2 crises. Então, por quê? Porque às vezes essa crise só foi causada pelo AVC e não vai ter mais. Ótimo. Entendeu? Então, não considera. Agora, ingestão de bebida alcoólica, isso também é um lema meu. A gente culturalmente, né? A gente está no Brasil, a gente e eu falei para você que eu sou alemã. Então, alemã com japonês, alemã com né? japonês. Olha a mistura. Então, a gente culturalmente é estimulado a fazer consumo de álcool. Sim. E o álcool não é bom para o cérebro, em quantidade nenhuma. Então, por exemplo, quando o cardiologista fala, uma taça de vinho é bom para o coração e tal, mas para o cérebro não é bom. Então, a minha recomendação sempre é Zero álcool. Zero álcool. A gente tem várias, eu não vou fazer propaganda aqui, mas existem hoje, a gente está em 2021, existem várias marcas de cerveja sem álcool. Procure, porque a gente tem opções. Antigamente a gente não tinha. Fantástico. Hoje em dia a gente tem. Então, eu te recomendo não usar, porque se você já teve uma crise, a chance de você ter outra pode acontecer. Tem mais perguntas, Su? Michele perguntou o seguinte: se existe convulsão psicológica? Daí a gente não chama de convulsão. Eu vou falar o nome correto, mas aí eu já te explico. A gente chama de crise não epilética. Crise não epilética, que pode ser causados por várias causas. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que tem uma suspeita de ser epilepsia noturna, igual a Cristina que falou na primeira pergunta. Eu tenho uma crise à noite. Aí a gente faz o exame e a gente vê que não é sonambulismo, por exemplo, ou uma parassonia. A gente chama isso de crise não epilética de origem no sono. Agora, crise não epilética psicogênica é causada por transtornos psiquiátricos, então conversão, dissociação, em que a pessoa tem crises epiléticas,
mas elas não são de origem no cérebro, elas são de origem emocional. Entendi. Então, quando a gente faz os exames, a gente vê que os exames são todos normais. A gente vê que as crises elas não melhoram com os remédios tradicionais para o tratamento de epilepsia. A gente vê que tem uma causa. Às vezes, a causa ela não é aparente. Na maioria das vezes, a pessoa não sabe, ela realmente acha que ela tem epilepsia, ela não está enganando você, ela realmente acha que ela vai morrer de epilepsia. E um fato assim que eu acho que é importante para a gente falar de crise não epilética psicogênica, que até 60% dos casos tem uma história de abuso sexual na infância. Então, se você falar assim, ai, não é doença, tá fazendo graça. Doença, sim. É doença, sim. Doença, sim. É doença, sim, e precisa ser tratado com tanta seriedade quanto uma crise epilética. Pra gente encerrar, epilepsia tem cura? Tem em alguns casos, né? Tem alguns casos na infância eles terminam, são autolimitados, que a gente chama, eles terminam à medida que a maturação cerebral acontece. Tem alguns outros casos que depois de cirurgia, que nem eu te falei, podem ser curados pela cirurgia. Então, tem alguns casos, tem. Doutora Elaine Fugisal, foi um prazer recebê-la. Está convidada para voltar mais vezes. Acho super importante a gente tratar desses assuntos, gente, porque é muito mais comum do que a gente imagina. É 1% da população que tem epilepsia, 1% né? da população. E muitas pessoas não sabem que tem. Então, olha a importância aí do diagnóstico e saber que tem tratamento. Em alguns casos, tem cura. A gente precisa procurar os nossos médicos, e no caso, o neurologista. Obrigada, viu, doutora? Um prazer recebê-la. Foi um prazer conhecê-la, viu? Obrigada mesmo. E eu tô, olha aqui, com o meu lacinho que a doutora me mandou, ó, me trouxe de presente, conscientização ao mês da epilepsia, é o Março Roxo. Então, acho que é importante a gente falar sobre esse assunto. Obrigada, viu?